saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, evangelista Cláudio César, pastor Josué, que junto com o nosso pastor, sobre a orientação do nosso pastor, permite-nos estar aqui. Muito bem, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Quem achou, diga glória. Vamos ler a partir do versículo 19. Diz assim o texto: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e, por todo um ano, reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Podem sentar, queridos. Sente dando glória a Deus, sente adorando o nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Louvamos o nome do Senhor por essa rica e grande oportunidade. Que o Senhor, por sua grata e grande misericórdia, repousa sobre nós. Deus, pela sua bondade, nos concede essa oportunidade. Desde já agradeço e peço oração aos queridos irmãos, para que mais uma vez esta noite, Deus, conforme a sua multiforme graça, repouse sobre nós a sua mão e venha falar com as nossas intimidades e os nossos corações esta noite. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida? Aleluia, eu creio que Deus tem uma palavra para a nossa vida aqui esta noite. O texto escolhido pelos nobres irmãos, tendo por base Atos capítulo 11, está cravado no versículo 22 a 26. Eu me atrevi a pôr um subtema ao qual pretendemos discorrer em alguns minutos sobre evidências de um verdadeiro cristianismo. Sou jovem e me importo com isso. Analisando esse texto, meus amados irmãos, no livro de Atos, nós percebemos que havia um desafio a ser travado, a ser vencido naquela época. Estamos falando dos primeiros séculos da igreja, século I. E o texto começa dizendo, no capítulo 11, versículo 19, que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia um desafio a ser vencido. Jerusalém, como então, era o centro da adoração. Jerusalém era a capital, onde convergia os cristãos, ou os religiosos para ali estarem. Mas houve uma perseguição por conta de um jovem chamado Estevão, um diácono,
que predispõe a doar a sua vida e se importar com a sua chamada. Estevão era apenas um diácono, separado para zelar, para cuidar das viúvas helenistas, ou seja, os gregos de fala judaica, ou judaicos de fala grega. E a Bíblia diz que Estevão começa a pregar, mas pregar numa autoridade fora do normal. Ele não foi separado intuitivamente para ser pregoeiro, ele foi chamado para ser diácono. Mas ele entendeu que a sua chamada ia além dos limites. E enquanto ele tomava conta administrativamente da igreja, varria, cuidava, zelava, acolhia quem chegasse, tinha momento, eu quero acreditar, que ele se reclusava em algum lugar e ia estudar a palavra de Deus. E quando ele começa a pregar, começa a se levantar uma ordem contra a efusão ou a propagação do evangelho. E Jerusalém agora está como um embate, todo mundo está fugindo. E os irmãos percebem que Atos, no capítulo 1 até este capítulo 11, os apóstolos continuam em Jerusalém. E após a morte de Estevão, que achavam que iam acabar, que iam minar, que iam terminar a pregação do evangelho, os amigos de Estevão foram incendiados com o seu modo de vida. Eles foram incendiados com a pregação de Estevão e começaram a pregar um evangelho eficaz, porque cristão verdadeiro que se importa, ele deve acreditar que o Cristo que trabalhou na sua vida, que mudou o seu caráter, que mudou a sua história, tem a capacidade de lhe preservar no meio da tribulação. Deus vai te usar, mas quando chegarem as lutas, Ele estenderá as mãos sobre a tua vida e vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação. Oh, aleluias. Há uma perseguição. E o texto continua dizendo que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E aí a pergunta é: o que é que eu estou fazendo como cristão nesses últimos dias? Qual a evidência de Cristo em meu viver? Em um mundo contaminado, um mundo em que vivemos, um mundo permissivo. E a pergunta poderíamos iniciar com a ideia de que: será que o povo do mundo antigo aprovaria a minha conduta? Ou a sua, não a minha. Como cristão, como eu vivo hoje. Porque a Bíblia diz no capítulo 11, e o versículo de número, aleluias, 26, diz: e tendo-o encontrado, e levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram a numerosa multidão, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Aleluia. Os que morreram, os que foram trucidados, os que foram vilipendiados, porque a Bíblia diz que esse Saulo de Tarso, que Barnabé vai procurar, a história revela que ele foi um dos perseguidores da igreja. E alguns historiadores dizem que ele arrastava as mulheres, daqueles que se convertiam, pegavam pelo cabelo, botavam a mão no cabelo das mulheres, davam um nó e arrastavam pela rua, ao passo que o couro cabeludo saía. E Paulo, olhando para aquelas mulheres, dizia: e aí, o que é que você me diz? Eu quero crer. Por uma inferência bíblica, elas olhavam para Paulo e diziam: um dia Deus vai te tomar também na obra, e tu vais saber o que é sofrer por causa do evangelho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei, meu pastor, porque foi que em Jerusalém ninguém conheceu eles como cristãos. Não dá para discernir, não dá para inventar, não dá para inferir. Mas eles vão para Antioquia. E o que é Antioquia? Quem era Antioquia? Qual é a cidade de Antioquia? Essa cidade ela surge depois da morte
de Alexandre III, Magno, o Grande. Depois que Alexandre morre, os seus generais dividem a terra. E quando divide o seu reinado, um cidadão chamado Seleuco, ele pega uma parte dessa província, começa a construir algumas cidades, dentre elas Seleucia. Seleucia era um porto marítimo que ficava distante de Antioquia, a 25 quilômetros. Antioquia ficava distante de Jerusalém, 480 quilômetros. E segundo os historiadores, era a terceira. Ela era a terceira maior metrópole. Porque a primeira era Roma, a segunda Alexandria e a terceira Antioquia. E de onde vem o nome Antioquia? Justamente por conta desse general, que diante da sua família tem alguns sobrenomes, chamado Antíoco. E esse Antíoco, lá no seu original, lá na raiz, já morrendo a palavra, era o homem que, em outras palavras, que gostava da vida alheia, que gostava de uma vida permissiva. O nome Antíoco quer dizer aquele que gosta da permissividade, que não tem compromisso com a sua esposa, mas gostava de viver uma vida dissoluta. Então essa cidade surge a partir deste nome. E aonde é que estão esses homens? Na cidade de Antioquia. E Antioquia é agora uma megalópole, é uma cidade muito grande. E a história diz, os escritos dizem, que nesse momento ela tem 500 mil de habitantes. Era uma metrópole. Ninguém conhecia. Tinha uma deusa chamada Astarote, que era a deusa do prazer. Influenciava a cabeça dos jovens. Influenciava a cabeça da oligarquia. Influenciava o poder. Grande era o sacerdote na linguagem popular naquela cidade. Mas começa a se levantar um povo que se importa. E este povo que se importa começa a adorar a Jesus. Oh, aleluia. Numa metrópole. Eles não foram reconhecidos cristãos em Jerusalém. Permita-me, por favor, para você dar glória depois. Tem gente que quer ser conhecido na igreja. Tem gente que quer ser conhecido no microfone. Tem gente que quer ser conhecido no culto relâmpago. Tem gente que quer ser conhecido na internet. Está na hora de você ser conhecido em Antioquia. É o prazer chegando e você diz, eu sou crente. Aleluia. É o desejo chegando e você diz, eu sou crente. É alguém mandando um vídeo em comum e você dizendo, eu sou crente. Eu estou em Antioquia, mas sou crente. Oh, xaramandaraba sobria. Essa cidade tinha indústrias. Era um porto comercial onde todo mundo vinha comprar e vender. Se aproveitava do espaço marítimo que tinha entre ela e Seleucia. E era um ponto importante para as nações e para o Império Romano, porque o grego já passou. Mas mesmo nessa cidade cosmopolita, ou seja, onde tinha cidadãos do mundo, pensadores, que faziam da sua vida o que quiser, que viviam do jeito que queriam viver, que praticavam o que vinha e desce na telha, mas tinha um grupo, aleluia, separado no canto, dizendo, eu estou em Antioquia, mas eu sou cidadão de Jerusalém, e eu me importo com isso. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Jerusalém deixa de ser uma referência em detrimento da perseguição. Muito embora os apóstolos, como a base da firmeza da doutrina, estão lá. Mas agora a Antioquia é a bola da vez. É a cidade que vai gerar recursos. É a cidade que vai abrir as portas. É a cidade que vai abrir o academismo. É a cidade que vai vislumbrar as universidades. É a cidade da cultura. É a cidade de se apropriar
do conhecimento, mas tinha um grupo que dizia: eu estou em Antioquia, eu posso entrar nas universidades, eu posso conhecer de cultura, eu posso conhecer de leis, eu posso conhecer de tudo, mas tem uma coisa: eu sou crente e vou morar em Jerusalém. Eu sou crente, mas sou cidadão de Jerusalém. Oh, aleluias. Veja Atos capítulo 13, versículo 4. Importante cidade era Antioquia. E essa cidade ela tem umas particularidades importantes, porque foi lá pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Eles não foram chamados em Jerusalém de cristãos. Jerusalém não quis saber de chamá-los de cristãos. Muito embora a gente só vai encontrar, e vou ver se consigo enxergar aqui 3 vezes a palavra cristão referindo-se a esse ponto. 3 vezes só no Novo Testamento. Era como que uma parte deles tivesse o meio de receio de ser chamado de crente. Era melhor ser chamado dos caminhos, do que é do caminho. O caminho fica mais fácil. Olhe para cá, para você dar glória. Alguém chega para a gente e diz assim: você é crente? Não, eu sou gospel. Oh, aleluia. Você é cristão? Não, sou evangélico. Nós somos cristãos. Oh, aleluias. Antioquia não pode me influenciar negativamente. Antioquia não pode, aleluia, me querer enclausurar, me encurralar em meio às circunstâncias da vida. Eu tenho um chamado e vai extrapolar além de Antioquia. Te prepara, juventude, aí na galeria. Te prepara, juventude, aqui na nave do templo. Te prepara, juventude, que me ladeia, porque Antioquia vai testar você e você vai ser aprovada. Vai ser aprovado. Deus vai aprovar você. Capítulo 3, versículo 4 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, a cidade marítima, do porto marítimo, e dali navegaram para Chipre. Meus irmãos, vai dar para dar glória, você vai dar glória. Antioquia está dizendo: viva dessa forma, não se importe com nada não. Não precisa você se importar com o perfil de crente que estão dizendo que é para você viver. Não se preocupe não. Aí teve um grupo que pegou um navio enviado pelo Espírito Santo. Foram para Seleucia, aleluia, e começaram a pregar o evangelho. E quando alguém vira aqueles homens pregando o evangelho, disseram: é cristão, é cristão, é cristão, louvado. E de onde são eles? De Antioquia. Antioquia era considerada a porta para o Oriente. Antioquia era a beleza oriental. Era chamada cidade majestosa. Todo mundo que chegava em Antioquia deslumbravam-se. Porque os cosmopolitas ali estavam. Cosmos, mundo. Polis, homem. Homem ou cidadão do mundo. Os idiomas afloravam. O conhecimento linguístico envaidecia os que ali estavam. Mas tinha um grupo. Aleluia. Oh, aleluia. Mas tinha uma turma. Eu lobria daraba xanama kamanabia. Tinha um grupo sincero. Tinha um grupo que dizia assim: não dá para viver desse jeito. Tinha um grupo que dizia: não dá para namorar dessa forma. Aleluia. Eles namoravam sim, mas eles namoravam de todo jeito. Não namoravam de todo jeito, porque eles se importavam com a sua imagem perante Deus.
Eu sou jovem e me importo, como eu me importo diante de Deus. Quantos jovens, aleluia, vieram adorar a Deus aqui esta noite e se importa com a presença de Deus na sua vida? Oh, aleluia. Jerusalém é substituída como a principal cidade cristã e tornou-se Antioquia o centro das atividades missionárias inicial da igreja. Foi nesta cidade pela primeira vez que Paulo prega. Paulo não ainda havia enfrentado um sermão em uma sinagoga. Mas Paulo vai em Antioquia e pela primeira vez Paulo prega ali. Pela primeira vez o Espírito Santo de Deus começa a tocar os corações dizendo: não se envaidece com Antioquia. Não vive o estilo de vida de Antioquia, porque eu vou usar você para as nações. Eu vou usar você para fora da nação. Eu vou usar você para ganhar outras terras. Eu vou usar você para fazer a obra missionária. Pode me ajudar a pregar esta noite? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do teu lado, dê um sorriso e diz assim: Antioquia é só um celeiro, tá? Não se acostuma com Antioquia. Tem muita gente querendo apagar Jerusalém, mas Antioquia é apenas um preparo de Deus para a tua vida. Antioquia é só o reconhecimento. Porque ser reconhecido no bom é muito bom. Eu quero ver ser reconhecido na afronta. Eu quero ver ser reconhecido no embate. Aleluia, é aí que Deus está forjando um exército para os últimos dias. Oh, aleluias. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5 diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todo mundo achava que Antioquia não tinha nada. Tinha apenas belezas, indústria e dinheiro. Mas em Antioquia tinha um grupo que orava. Tinha um grupo que se preparava. Cadê o grupo que está sendo preparado por Deus aqui? Começa a adorar. Tu estás em Antioquia, mas Deus vai te levar para além das nações. Levante a mão e adora a Deus. Tem alguém dizendo: não vai ter jeito para ela, não vai ter jeito para ela. Talvez ninguém se importe de forma que você está vivendo hoje, mas há um investimento nos céus na tua vida. Aleluia, porque em Antioquia ainda tem a arma secreta de Deus para abalar as nações. Ei, prepara a tua vida, tá? Aleluia, não fica imaginando que isso aqui é história. É Deus falando ao teu coração. Quando eu vejo o meu pastor preocupado com missões, eu olho para a juventude e digo: tem um grupo sendo preparado para ser enviado. Onde é que está esse grupo aqui esta noite? Ah, mas eu não sei, não tenho. O meu pai, a minha mãe. Quem disse que Deus precisa disso, rapaz? Deus está investindo na tua vida. Tu estás em Antioquia, mas Deus está investindo na tua história. Veja Atos capítulo 14, versículo 26. Atos capítulo 14, versículo 26 diz assim: e dali navegaram para... Aleluia. Aleluia. Vai navegando, rapaz. Mas, irmão Lucimário, é tanta dor, é tanta angústia. Vai navegando. Deus está te preparando em Antioquia. Os pratos vão chegando e você dizendo: eu sou crente.
não vão reconhecer você em Antioquia pelo que você fala, mas vão reconhecer você em Antioquia pelo que você faz. Oh, aleluias. Olha para esse moço, é bem bonita do teu lado. Chacoalha ele assim, Senhor, Deus não está preocupado com o que tu falas. Os homens não vai se iludir pelo que tu falas, mas vai te reconhecer pelo que tu fazes. Aleluias. Eu sei que o desafio de viver em Antioquia não é fácil, mas Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Oh, aleluias. Adore, 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 adore. Quando tudo parecia que estava fora do controle, pela perseguição em Jerusalém, lá em Antioquia tinha um Zé, diga comigo assim, um José. Tinha um José lá. Eu não sei se chamam você de Zé Ninguém, de Zé à esquerda, mas basta ser José em Antioquia. Aleluias. Você está entendendo? O José de Antioquia não aparece o nome do pai, pastor. O José de Antioquia não aparece o nome da mãe. Mas ele tinha qualidades. Você entendeu? Então me ajuda a pregar aqui esta noite, por favor. Vire para o moço que está do teu lado e diga assim, o seu nome pode ser que não esteja nos anais da história de Abreu e Lima, mas está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer um milagre na sua vida. Dr. Lucas chama esse menino de José. 4:36 de Atos. Sem nome, mas tinha qualidades. 4:36 de Atos. Diz assim, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abadaia Shobria, da Canobria Turia, da Camana. Vejo o Dr. Lucas fazendo menção do Zé, porque o Dr. Lucas é o escritor de Atos. Diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Até então ele era um José. Até então ele era um José. Mas Jesus chegou na vida de José. Ei, Jesus vai chegar na tua vida, moço. Jesus vai chegar na tua vida, moça. Jesus vai chegar na tua vida, querido. Vai fazendo a obra. Deixa alguém te chamar de Zé. Zé bobo. Vai carregando caixa do culto relâmpago. Vai fazendo o que Deus ordenou, filha. Vai sendo secretária e alguém dizendo, é mais uma Zé. Mas quando Jesus chegar, reconhecerão teu nome. O Dr. Lucas diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barná, que quer dizer filho da exortação, da consolação, do encorajamento. Olhe para cá. Você pode me achar Zé. Agora eu quero que Deus ache a qualidade em mim. Olhe para o moço que está do teu lado. Diga assim para ele, eu posso lhe achar Zé.
Mas Deus vai achar qualidade em você que eu não sei que você tem. E Ele vai usar as tuas qualidades na obra. Adora, levante a tua mão e adora. Deus está encontrando você aqui esta noite. Talvez alguém lá na tua vizinhança diz: é mais um problema. Talvez a tua família, não conhecendo os projetos de Deus na tua vida, vai dizer assim: é mais um que vai passar por aí. É mais um problema para nós administrarmos. Mas quando Zé se encontrou com Jesus, os apóstolos olharam para Zé e disseram: mas não é que Zé é bom? Rapaz, eu pensei que Zé não valia nada. Mas Zé é bom. Zé é cheio do Espírito Santo. Zé tem fé. Então bota o nome dele aí, de Barnabé, de Barnabé, de Barnabé. Ele é o consolador. É Ele quem consola. Esse Zé era fantástico. Os apóstolos, com olhos clínicos espirituais, disseram: que procedimento é esse do Zé, rapaz? O Zé se acorda da benção à mãe. O Zé se acorda da benção ao pai. O Zé é obediente. O Zé namora direito, rapaz. Tu viu o Zé dando um conselho? Aquele moço ia se matar e Zé chegou lá e disse: não, tem jeito. Não, rapaz, não faz isso não. O Zé, quando passa na boca de fumo, o Zé vai lá e entrega a mensagem para o povo, rapaz. Esse Zé é um consolador, é um encorajador. Esse Zé é uma bênção. Olha para aqui, olha para cá. Diz assim para o moço que está do teu lado: Antioquia, é só a preparação para você se importar com os que estão perdidos. Ei Zé, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Te prepara. Laito pratoria gasobra maná turia manaia. Oh, aleluias. Zé tinha atitude de crente. José tinha perfil e procedia como crente. Se converte Saulo de Tarso no caminho de Damasco. O colegiado apostólico olhou para Saulo assim: será que é verdade? Aleluia. Será que Saulo merece confiança? Perceba que no texto ainda Barnabé, que era o Zé, quando vai procurar Saulo, no versículo de número 25, e diz assim: partiu Barnabé, o Zé, para onde? Para Tarso. Diga comigo: Tarso. À procura de quem? De quem? 1, 2, 3, repita bem forte, Saulo. 1, 2, 3, já? Saulo. Eita, Zé corajoso. Porque Zé não foi atrás de Paulo. Zé foi atrás de Saulo. E fazia entre 5 e 10 anos, que lá em Atos, no capítulo 9, versículo 30, você vai encontrar mais ou menos, que Paulo, quando chega e é rejeitado, Paulo vai-se embora para Galícia e passa um tempo lá, e depois vai para Tarso e fica por lá, e passa 5 anos por ali. Mas aleluia, vai atrás de Saulo. Você entendeu, não? Tu vai deixar de ser Zé para ser Barnabé, rapaz. Tu vai encorajar aqueles que não têm coragem. Tu vais, aleluia, ser bênção para a vida daqueles que acham que estão perdidos.
Tu não tem noção do que Antioquia está fazendo com a tua vida. Está sendo machucada em Antioquia. É alguém empurrando para lá, é alguém empurrando para cá. É muita coisa, é muito isso. Mas Antioquia está te preparando para tu seres Barnabé. O Barnabé se importa com Saulo. O texto diz que ele agarra o braço de Saulo, chega perante o colégio apostólico e diz assim: ele é crente. Saulo é crente, meus pastores, meus apóstolos. Saulo se converteu. O senhor não sabe de nada. Ele entrou na sinagoga e o que sabe que foi que ele falou? Cristo. O que foi que ele falou? Jesus. O que foi que ele falou? O Filho de Deus. Ei, olha para cá. A mensagem não precisa de muita coisa, de muita filosofia, de muita linguística, de muita neurolinguista. Aleluia, nada disso. Só precisa da atuação do Espírito Santo. E a mensagem central: Cristo, o Filho de Deus, que viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, resgatou a minha alma, e hoje estou aqui para adorar o nome de Jesus. Barnabé vai em busca de Saulo. Eu já estou encerrando. E tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Eu vou encerrar. O Zé não vai buscar Paulo de Tarso. O Zé vai em busca de Saulo. Quando o Zé cata Saulo, lá vem andando com Saulo. E o Zé vem treinando Saulo. Saulo era aquele homem pragmático, acadêmico. Ele teve como base teológica, filosófica, Hilel e Gamaliel. Mas o Zé acolheu Saulo. O Saulo tem uma natureza truculenta, iracundo, zeloso, perseguidor. Mas o Zé encontrou Saulo. E ele pega Saulo e traz para Antioquia. E eu vou encerrar. Eu gostaria de ver o dia a dia daqueles dois homens. O consolador, o exortador, o encorajador. Aleluia, dizendo para Saulo: Saulo, lembra-te da tua chamada no caminho de Damasco. Faz 5 anos, Saulo, que eu não vejo mais tu pregares. Eu me importo contigo, Saulo. Está na hora de despertar, Saulo. E passaram um ano, aleluia, Barnabé tratando Saulo, e Saulo pregava. E Barnabé tratava Saulo, e Saulo reavia a sua fé. E Barnabé tratando Saulo, aí de repente o Espírito Santo tomou, aleluia, os mestres e os que ali estavam profetas, e disseram: vamos enviar a primeira viagem missionária por conta de um Zé, que tinha por sobrenome Barnabé, que se importou com Saulo. E estes dois homens revolucionaram o mundo. Levanta suas mãos céus assim. Você se importa? Você se importa? Diga assim para o vizinho que está do lado: eu me importo com você. E eu vou orar por você esta noite. Aleluia, eu vou passar essa madrugada orando por ti. Porque eu sei que o mistério de Deus na tua vida é grande. Tu não pode ficar enclausurado em Tarso, Saulo. Está na hora de despertar. As nações te esperam. Cadê aquele que tem chamada de Deus e acredita nessa palavra? Levante a sua mão e adore a Deus.